Bora estudar? Gente, não tem caminho fácil. Tem o caminho do estudo. É ele que vai levá-lo à realização do grande sonho de estar daqui a pouco tempo na universidade. Então, para que esse caminho seja cada vez mais trabalhado, eu trago para vocês hoje um assunto muito importante, que é o entendimento do que é salto temático e como preveni-lo na redação. Eu tenho notado que alguns de vocês têm cometido o mesmo deslize, né? E a partir desse vídeo você vai acabar com essa história de ocasionar esse problema de salto temático. Então aqui é o seguinte: você tem o entendimento inicial de que salto temático é quando você não faz a transição no uso do repertório. Você coloca lá o repertório, você escreve o seu repertóriozinho. Só que a frase que deve vir depois, né, que é um comentário interpretativo relacionando a temática, quando ela não ocorre de forma satisfatória, temos aí um salto temático, né? Já falei para vocês definir, né, o que é para que haja um entendimento de que quando você coloca um repertório, você precisa conectá-lo com o tema central, tá certo? Então, e quando isso não acontece, o que nós temos como consequência? Você vai ter um problema de lacuna argumentativa, tá certo? Criação de lacuna argumentativa, quando a gente está falando aí de desenvolvimento, né? E quando você coloca, e quando é um repertório de introdução, né? Na introdução da redação, você acaba desperdiçando uma oportunidade de já obter, né, de ter condição de obter a pontuação máxima na competência 2. É quando você não consegue realmente relacionar o repertório ao tema e explorar esse aspecto adequadamente, ou seja, não fazer uso produtivo, tá? Então, a consequência de um salto temático, ela pode se dar em relação à competência 2 ou à competência 3. Quando é um repertório de introdução, que você não consegue fazer uso produtivo, o prejuízo vai para a competência 2. No caso, você deixa de já marcar ali o campo como 200 pontos, caso os outros aspectos da competência 2 tenham sido atendidos, né? E quando é um repertório no desenvolvimento do texto, você pode criar ali uma lacuna argumentativa, em face de ter promovido um salto temático. Agora, o grande detalhe é como prevenir, né? Como evitar que isso aconteça. Eu coloquei 3 pontos, tá? Contextualizar o repertório no momento da apresentação, estabelecer uma conexão direta e clara com o tema da redação, que isso não tem acontecido com muita frequência em alguns textos, e o X aí, ó, explicar como o repertório fortalece ou enriquece o argumento. Mas calma que eu tenho mais a dizer. Meus queridos, é o seguinte, a gente tem aqui o primeiro ponto, que é exatamente usar repertório coringa. Jartson, por que você, de forma recorrente, fala sobre isso? Textos que são feitos unicamente com molde, né? Que tem aquele modelozinho e tal, e você vai seguindo, substituindo partes e chegando à redação. Meus queridos, é o seguinte: o que acontece é que no momento em que você faz uso de um modelo, de um esquema de texto, nem sempre você entende completamente o que aquele repertório quer dizer. Ou seja, você não tem uma compreensão aprofundada daquele livro, daquele filme, daquele trecho, enfim, você não conhece a fundo aquela teoria que você colocou.
Aí fica difícil estabelecer essa conexão direta, mostrar como o repertório fortalece o argumento, por exemplo, né? Por quê? Porque aquele repertório, aquela seleção não foi sua, tá? Você não pesquisou, você não de fato se muniu de informações para colocar com segurança aquele repertório, tá? Aí essa contextualização ela acaba ficando muito fragilizada, né? Muito fraca, tá certo? E você não consegue fazer uma coisa que é muito necessária, que é explicar, tá certo? Explicar, embora de forma breve, tá certo? Porque tem que ser breve realmente, especialmente quando estamos falando de introdução, tá? Explicar, contextualizando, né? De que forma aquele repertório realmente contribui para o seu processo de escrita, tá certo? Então, e como é que você faz isso? Você exemplifica. Você exemplifica. Isso já vai te dar uma condição perfeita, tá certo? Do que você está ali mostrando que sabe do que se trata aquele repertório. Então, explicitar, né, os impactos que aquele repertório tem em relação ao tema que você está desenvolvendo, mostrar uma perspectiva, né? Agora, uma coisa importante que algumas pessoas estão um pouco confusas. Preste bem atenção. Não é só colocar o repertório e em seguida usar um elo coesivo nesse sentido, de forma análoga, né? Analogamente, ou então assim, fora dessa realidade virtual, ficcional, que seja. Isso, entenda bem, é superfície do texto. Competência 4, o uso de mecanismos de coesão. Você não está ali resolvendo um problema de competência 3 ou competência 2. O repertório que aparece, né, de forma forte na 2 e na 3, não é porque você colocou nesse sentido ou diferente dessa realidade, tá? Não é isso, entenda bem. É o conjunto que vai fazer que você tenha sucesso. É colocar o repertório, é fazer uma transição repertório, comentário interpretativo, transição suave, que faça sentido, forte, com uma interpretação, com exemplificação que mostre a relação entre o repertório e o tema, que vai garantir que você não cometa um salto temático, tá certo? Então preste bem atenção. E para ajudá-los ainda mais em relação a como deve ser produzido esse aspecto, eu trouxe para vocês dois parágrafos introdutórios, tá? De aluno, tá bom? Repertório está aí para você analisar comigo. Presta bem atenção. Versão original, versão que apareceu para mim para eu corrigir. Na série You, o protagonista Joey cria uma obsessão por todas as mulheres que ele se sente atraído. Quando ele enfim consegue conquistar a pessoa, começa a ter atitudes tóxicas e se algo no relacionamento dá errado, ele assassina suas parceiras em nome do amor. Fora do universo ficcional, muitos brasileiros enfrentam situações semelhantes. Nesse cenário, a carência de informação e a cegueira emocional contribuem para a necessidade de atentar-se ao enfrentamento de relacionamentos abusivos em nosso país. Pronto. A gente já olha assim, poxa, tá tão bacana, realmente não está ruim o parágrafo. O detalhe aqui está. Antes de eu falar, eu vou só fazer aqui um parênteses, né? Só fazer aqui um comentário que eu acho que é muito pertinente. Acabe com esse negócio de usar aspas quando você sabe que não vai funcionar porque você está ali empregando uma linguagem na função conotativa, ou seja, em sentido figurado.
não adianta porque o Enem não vai acatar isso. É para usar linguagem denotativa, sentido real. Então, ou é em nome do amor que você quer dizer, as aspas ali não têm efeito, ou você usa a palavra correta, certo? No caso aqui, em nome do amor, a linguagem mais poética e tal, não funciona. Você vai ver, eu vou oferecer para você agora aqui uma versão que eu gosto de chamar, tem até uma expressãozinha que eu coloco na correção, né? Uma versão aprimorada, tá? Que é a minha versão aprimorada. Existem outras, 1 milhão de versões aprimoradas aí no meio do mundo, tá? É só uma que eu estou oferecendo a vocês. Bom, então é o seguinte, voltando aqui para o ponto do salto temático. Se você observar, o problema aqui não foi nem porque não foi trabalhado de forma nenhuma o entendimento, mas foi a brevidade e a falta de precisão. Quando depois de comentar bastante sobre a série You, o autor desse parágrafo simplesmente diz que fora do universo ficcional, olha aí o elozinho da competência 4, show, muitos brasileiros enfrentam situações semelhantes. Aí eu pergunto, que situações são essas? E de que forma elas são semelhantes? Olha a lacuna. Não sei. Semelhante o que? Assassina? Consegue conquistar e abandona a pessoa? São obcecados? É muito vago, certo? Não dá para entender exatamente o que a pessoa quer dizer. E para resolver isso? Para resolver, eu vou apresentar para vocês aqui exatamente uma saída, tá? Vamos lá, uma saída. Leia em silêncio aí essa saída, né? Deixa eu ajeitar aqui para ficar bonitinho. Na série You, o protagonista Joey desenvolve uma obsessão por todas as mulheres por quem se sente atraído. Uma correçãozinha. Uma vez que consegue conquistá-las, ele adota comportamentos tóxicos e, diante de qualquer falha no relacionamento, chega ao extremo de assassinar suas parceiras. Olha aqui as aspas, cadê as aspas? Sumiram. Em nome de um amor distorcido. Em nome do amor, eu troquei por em nome de um amor distorcido. Estou fazendo aqui um juízo de valor, o que é importante para o texto do Enem, e eliminei as aspas. É isso que você tem que fazer. Juízo de valor. Tá? Escrever com criticidade. Agora, fora do universo ficcional, olha a C4. Muitos brasileiros enfrentam relacionamentos abusivos nos quais ciúmes extremos e manipulação emocional frequentemente levam a consequências trágicas, como o feminicídio. Agora, você foi específico, exemplificou, mostrou como o repertório está relacionado. Legal. Esses casos evidenciam a necessidade urgente de enfrentar e prevenir tais situações em nossa sociedade, tá? Aí você pode, mas aqui o tema não está presente, sim, mas as palavras do tema de alguma maneira estão, o assunto está relacionado e não é porque você não colocou as palavras do tema logo na introdução que você vai tangenciar, não é isso. Tenha calma também, não é assim. É importante colocar, fica legal colocar para evitar que ao longo do texto você se desvie do foco temático, tá certo? E acabe tangenciando. Entenda bem, mas não quer dizer que porque não colocou, já tangenciou. Tá? Deixe de loucura, tá? Não é assim. Bom, agora vamos para outro exemplo, para ficar ainda mais claro.
Vamos lá. Outro texto original. A obra, Porque Ele Faz Isso, de Lundy Bancroft, oferece uma análise profunda sobre o abuso doméstico e os padrões de comportamento dos agressores, explorando as motivações e estratégias usadas pelos abusadores para controlar suas vítimas. Analogamente, esse cenário reflete a realidade do Brasil, visto que muitos indivíduos em relações instáveis enfrentam desafios semelhantes. Nesse contexto, a ausência de informações sobre a situação e a influência da cultura machista figuram como principais fatores que perpetuam esse impasse. Agora veja aí a sequência, né? Tudo direitinho aí, com a versão aprimorada. A obra Por que Ele Faz Isso, de Lundy Bancroft, oferece uma análise profunda sobre o abuso doméstico e os padrões de comportamento dos agressores, explorando as motivações e estratégias usadas pelos abusadores para manipular e controlar suas vítimas. Entre os desafios destacados estão o isolamento social imposto às vítimas e a manipulação emocional que as faz duvidar de suas próprias percepções. Analogamente, esse cenário se reflete na realidade brasileira, na qual muitos indivíduos em relações instáveis enfrentam desafios semelhantes. Olha aqui o pulo do gato. Como a falta de apoio socioemocional e a dificuldade em identificar os sinais do abuso. Perceba um detalhe importante, meu querido. Nós temos aí falta de apoio socioemocional. Nós temos essa palavra, né, nessa expressãozinha. Note que isso tem a ver com o que foi dito lá anteriormente quando se falava do repertório. Entre os desafios destacados estão o isolamento social imposto às vítimas e a manipulação emocional que as faz duvidar de suas próprias percepções. Né? Então perceba que há uma correlação. Nesse contexto, a ausência de informações adequadas sobre a situação e a influência persistente da cultura machista figuram como principais fatores que perpetuam esse ciclo de violência. Então, a gente tem que ver o seguinte, que não é só colocar o repertório, que tem que fazer uma transição que de forma que as partes estejam unidas por elos coesivos. Sim, isso faz parte da C4, é obrigatório. O elo tem que estar adequado, tem que fazer sentido a essa transição. Outra questão importante é que o repertório tenha ligação com o tema, no mínimo ele seja pertinente, para que você possa tentar fazer o uso produtivo. Evitando que o salto temático ocorra, isto é, interpretando direitinho, relacionando ao tema, exemplificando, como você acabou de ver. E eu quero, a partir de agora, que você só produza textos assim toda vez que vier repertório. Assista às aulas, estude, o material é seu, pode fazer o download, estudar e melhorar, porque a minha versão não é a melhor do mundo, é uma versão que dá certo. É uma versão que está adequada. É uma versão que vai funcionar e que vai levá-lo ao sucesso. Ok? Então espero que você estude, estude, estude. Um grande abraço.